Irmãos, em dias de tamanha apreensão diante do futuro que nos é incerto, diante das pressões econômicas, diante da convivência dentro do segregamento que as pessoas se encontram, muitas vezes surgem algumas dificuldades no coração, um cansaço pela própria situação e um sentimento de que tudo que se fez até agora não valeu a pena e que o futuro não nos trará algo bom. Talvez esse pensamento bastante pessimista e fuja aquilo que Deus está pensando em fazer nas vidas. E eu creio que o que Deus sempre tem para o nosso coração é algo melhor. E Deus deseja o nosso bem, Deus nos ama, Deus não nos deixou de nos amar, independente da situação que nós passamos. Deus amou o seu Filho lá na cruz do Calvário, quando ele se oferecia por nós. E nós percebemos que Deus nunca deixou de nos amar. É como se nós olhássemos um dia em que esse dia está totalmente nublado, nós não vemos o sol, mas o sol está lá atrás da nuvem. Deus é como o sol, Deus sempre está lá e nós, independente do dia ser difícil, ser talvez chuvoso, ser talvez o céu cinzento, mas Deus continua sendo o sol da nossa vida. E Deus mostra que é preciso que nós venhamos a buscá-lo. E buscar a Deus parece algo incompreensível, mas foi isso que o apóstolo Pedro escreveu, por exemplo, para os crentes que estavam sendo perseguidos pelo imperador romano. E Pedro, então, recomenda e até, de uma certa forma, exorta aqueles crentes para que, então, fossem santos, como Deus era santo. Como ser santo? Como ser uma pessoa íntegra, correta, no meio de tamanha calamidade, tamanha perseguição? Mas, na verdade, os princípios de Deus são absolutos, as situações elas são relativas, são passageiras, e nós vamos ver que tudo aquilo que nós passamos rapidamente há de se passar, e Deus tem um plano glorioso em tudo aquilo que está acontecendo. Olhando para a nossa lição da escola dominical deste domingo, nós observamos que no nosso texto da classe do templo, nós observamos que é preciso buscar a Deus com fé, buscar a Deus com humildade. Foi isto que vimos nas últimas aulas. E hoje nós vamos perceber, não só olhando aquilo que Deus fez através de Davi, de Salomão, mas agora o que Deus também vai fazer e vai nos mostrar através de Roboão, através de Jeroboão, que são os dois reis que se apresentam neste texto de 2 Crônicas, no capítulo 12, versos de 1 a 14. Nós vamos ler somente o primeiro versículo. Ele nos dá a ideia daquilo que está ocorrendo e depois vamos lendo outros versículos que sustentarão a ideia de que precisamos buscar a Deus com integridade. O capítulo 12 de 2 Crônicas diz: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Nós observamos que a tônica dos escritores que escreveram os livros de crônicas e reis é exatamente fornecer para o grupo que vinha do exílio, o exílio primeiramente babilônico, depois medo-persa, depois persa. Então esse grupo volta e agora eles estão lendo as crônicas como que um lenitivo, um bálsamo, para que o povo não proceda
da mesma forma com esses reis que de fato pecaram. E mostra como nós podemos, como geração ou geração do Senhor, como aqueles que são gerados pelo Senhor, nós devemos buscá-lo no tempo em que nós estamos vivendo, um tempo difícil, de provações, de lutas, mas um tempo em que Deus fala também através dos seus servos à nossa época. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós observamos que Jeroboão era filho de uma das servas de Salomão, e ele então se torna, por uma questão de Deus ter permitido o seu chamamento, se torna o rei das 10 tribos, as tribos do norte, chamado de Israel. E Roboão, que era o filho de Salomão, filho legítimo de Salomão, com a mulher amonita, depois nós vamos ver isso, ele acaba se tornando o rei dos 2 reinos do sul, né, Judá e Benjamim. Quando nós olhamos a cena, Jeroboão governa Israel depois da divisão do reino, e Roboão luta com ele todos os seus dias. Em 2 Crônicas, no capítulo 12, no verso de número 15, retrata um pouco sobre o registro dos textos aqui em Crônicas e também o que estava de fato acontecendo. O texto da palavra de Deus diz: quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Semaías, né? Semaías, que era um profeta, o profeta e no Ido, o vidente, no registro de genealogias. Houve guerras, veja bem o que acontece, houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Uma das coisas que nós observamos é que Deus, através da sua aliança, ele mostraria que não faltaria descendente para o seu povo, do qual nasceria Jesus Cristo. No entanto, Roboão, ele se torna um homem arrogante, precipitado e imaturo. Quando surge lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 17, no verso de número 14, Deus fala que não haveria de faltar o descendente do trono. E Deus faz com que ele comece a reinar aos 41 anos de idade, e apesar de ele não ser uma criança, ele foi um homem arrogante, precipitado e também imaturo. E a sua atitude vai provocar a divisão do reino. Nesse capítulo 12 de 2 Crônicas, nós observamos que Roboão, então, se sentindo de certa forma fortalecido, ele deixa a lei do Senhor e com ele todo o povo de Israel. E aí vem então Sisaque, que era o monarca do Egito, e então, com muitos soldados, ele vai e invade todo o reino ali do sul e acaba então fazendo com que o reino do sul se torne tributário então ao Egito, para que eles não sejam mortos, então as suas mulheres e crianças levadas. Então é interessante esse texto, porque ele vai mostrar que quando não se busca a Deus com integridade, as pessoas de fato fazem mal aos olhos do Senhor, e às vezes o líder faz isso e o seu povo o acompanha também como um prejuízo bastante grande. O que era então monarca do Egito, Sisaque, era amigo de Jeroboão, que havia se refugiado
ali no Egito. E então Sisaque acaba então invadindo o Egito e então faz com que o Reino do Sul se torne então dependente ali do Egito. Quando nós estudamos a história de Roboão, a sua mãe se chamava Naamá, né? Está ali no verso de número 13, não é? Fortificou-se, pois, o rei Roboão, aliás, em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá Amonita. Quando nós olhamos esse fato, isso nos faz entender o que o seu pai havia feito. Salomão era um homem de toda sabedoria. Ele pediu, disse a ele que pedisse o que ele quisesse. Ele pediu ao Senhor sabedoria. E Deus lhe deu toda a sabedoria que jamais um homem, tirando Jesus, teve sobre a face da terra. E nós observamos que esse homem tão sábio foi tão imprudente espiritualmente e ele se casa com uma mulher amonita, como ele se casou com outras mulheres de outros povos que Deus havia proibido que os judeus se relacionassem. E quando nós observamos uma das causas da queda de Salomão, foi ele ter construído não somente o templo de Jerusalém, mas também ele acaba construindo 2 outros santuários de cidades que são pagãs também. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, nos versos de número 1 a 3, primeiramente. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. O texto fala: a estas se apegou Salomão pelo amor. Nós olhamos nos versos 6 a 8, o texto fala: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e sobre o outeiro fronteiro a Jerusalém e a Moloque, abominação aos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Quando nós olhamos esse texto, ele nos revela alguns movimentos. Primeiro, o capítulo 12 de 2 Crônicas nos mostra o momento de pecado, verso 1. Roboão e o povo rejeitam ou deixam ou abandonam a lei do Senhor. Mas nós olhamos nos versos 2 a 4 a questão das consequências desse pecado. No ano 5º, do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, subiu contra Jerusalém porque tinham transgredido contra o Senhor. Então veja que o pecado a curto prazo, ele traz consequências a longo prazo muitas vezes. E o texto fala a razão porque Sisaque, o monarca egípcio, estava subindo, aliado de Jeroboão, estava subindo para atacar então
Roboão. O texto fala no verso 2, porque tinham transgredido contra o Senhor. Abandonar a lei do Senhor significa abandonar também o Senhor. Às vezes nós pensamos, não tem problema, Deus não está vendo se eu não ler a palavra, Deus não está vendo se eu não for à igreja estudar a palavra, Deus não está vendo se eu não for fiel nesse ponto, não tem problema eu contar uma mentirinha, é uma mentirinha branca, né, como as pessoas falam, mas o texto fala que as pessoas haviam pecado, haviam transgredido contra o Senhor. E o texto diz, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, olha a quantidade. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. O texto fala, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo, o Senhor está fazendo o que nós de fato merecemos. Não somente o pecado, mas as consequências do pecado aqui são manifestas. E nós podemos perceber que Deus então age de uma forma a fazer com que haja uma nova consequência. Vem então o monarca do Egito e leva os tesouros da casa do Senhor, no verso 9, e os tesouros da casa do rei, o texto fala que ele tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E nós olhamos dos versos 13 a 16, o reinado de Salomão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Parece, não interessa, eu vou continuar vivendo a vida, deixa a vida me levar ou leva eu. Então, naquele sistema, deixa eu levar a vida do jeito que eu quero e eu assumo as consequências. Na verdade, essa não é a forma inteligente de viver, essa não é a forma que traz bênçãos na vida, mas consequências danosas ao coração. O texto no verso 14 de 2 Crônicas 12 diz, fez ele o que era mal, enquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Em conclusão, nós observamos que esse verso de número 14 nos falam sobre duas consequências do pecado. Primeiro, a infidelidade e também o pecado, mesmo perdoado, ele traz consequências. Se alguém tem sexo fora do casamento, seja antes ou seja depois, isso é errado. Isso é algo que Deus diz para os solteiros não fazerem e nem para os casados fazerem. Não adulterarás. Isso está incluso. Então, se a pessoa tem um filho fora desse ambiente do casamento, isso vai trazer consequências. O pecado, Deus pode até perdoar, mas o filho será consequência daquele pecado. As pessoas que saberão daquilo que foi feito. Então é importante nós percebermos que o pecado a curto prazo ele não compensa as consequências a longo prazo. A primeira coisa que nós vamos ver hoje, no domingo que vem, nós vamos, ou no outro domingo, falar sobre a outra advertência que Deus fala. A primeira que nós vemos aqui, que nós vamos tratar hoje, é a questão de termos cuidado com a infidelidade. Os leitores de 1ª e 2ª Crônicas, leitores que haviam retornado do cativeiro da Babilônia,
eles tinham que ter cuidado para não serem achados infiéis. Salomão, a despeito dos seus pecados com o seu harém de mulheres, Salomão, na verdade, ele se humilhou e buscou ao Senhor, especialmente no final da sua vida. Quando nós lemos em Eclesiastes, no capítulo de número 12, nós observamos que Salomão escreve esse livro como que um livro de confissão, onde a tônica ele vai perceber de tudo aquilo que ele havia feito sobre a sua vida. Isso não era algo que trazia sentido. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é a tônica deste livro. Mas o importante é perceber que Salomão, a despeito de ter pecado e pecado gravemente, ele se arrepende no final da vida. Tudo nos leva a crer sobre isso. Lá no capítulo 12, nos 2 últimos versículos de Eclesiastes de Salomão, o texto diz: de tudo que se tem ouvido assuma. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as suas obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E quando nós pensamos nessa questão da infidelidade, pensamos na vida de Salomão e dos seus sucessores, o seu filho Roboão, neste caso aqui, o verso 1 diz que ele deixou a lei do Senhor. Né? Ora, Jerusalém era a cidade eleita, era a cidade do Senhor, a cidade escolhida. Né? Lá em 2 Crônicas 6:6, ali o escritor aos Crônicas, ele diz: mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. Deus escolheu aquela cidade, Deus escolheu o rei para dirigi-la, como também Deus havia escolhido estes reis que aparecem aqui e que fazem o que é mal perante o Senhor, não é? Fazem mal porque o seu coração não estava disposto a buscar o Senhor. Todas as informações que nós temos de Roboão, nós podemos perceber que ele tem consequências a curto prazo quando ele resolve não seguir o Senhor. Ora, os crentes que estavam habitando lá no Reino do Norte, que haviam migrado para o Reino do Sul por ocasião das guerras, a fim de fugir da idolatria de Jeroboão. Você pode olhar isso em 2 Crônicas, lá no capítulo 11, nos versos 13 a 16, e o texto diz também: os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel, o Reino do Norte, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores de suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros, que fizera 2 bezerros de ouro, como aqueles do Egito que foram feitos. E o texto fala: além destes também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor. Veja que houve uma migração por causa de Jeroboão, que estava adorando os bezerros de ouro, e buscaram então agora no Reino do Sul a Israel. Mas quando eles chegam lá, eles encontram também um rei, e agora todo o povo que está deixando o Senhor, deixando a lei do Senhor, e todo Israel deixando com ele. Isso é lamentável quando nós percebemos que o problema é alguém que se torna infiel.
Nós olhamos em 2 Crônicas 11, no verso 17, quando mostra que Roboão foi fiel somente durante 3 meses apenas. Olha o que o texto, aliás, 3 anos apenas. Assim fortaleceram, diz a palavra de Deus, o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Veja, 3 anos apenas, os anos demais, eles então se afastaram do Senhor. Em que medida pais que não são crentes influenciam a vida espiritual dos seus filhos crentes e vice-versa? Na verdade, os pais podem se afastar do Senhor, por isso que é bom no momento de confinamento nós estarmos estudando a palavra de Deus, procurando crescer de alguma forma, fazendo alguma coisa construtiva que nos leve mais próximos do Senhor e da vida que Ele deseja para cada um de nós. Quais são as ameaças espirituais mais frequentes na vida daqueles que são criados dentro da igreja? Eu creio que essa é a outra questão que nós vamos estudar. Mas, por ora, esse texto nos leva a aplicar de uma forma interessante. Qual é a grande questão na vida dos servos de Deus do passado? Quando nós examinamos a vida de Noé, nós percebemos que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A mesma coisa nós vamos perceber com Jó. Jó, que vivia lá pelo tempo de Abraão. Jó também é um homem justo, é reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós vamos perceber que a integridade é algo que deve ser buscada e cultivada pelos crentes, pelos pais, a mãe e o pai, e deve então buscar na vida dos seus filhos, não consentir aquilo que está errado, aquilo que está contra a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de conduta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre uma vida de busca de Jesus Cristo, na suficiência de Cristo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nada há que fuja ao seu controle, fuja ao seu poder. Por isso que é imprescindível que nós estejamos buscando ao Senhor com a integridade. Mas nós vamos prosseguir isso numa segunda parte e vamos ter oportunidade de dar continuidade a essa história de Roboão e de Jeroboão. Que o Senhor nos ensine, nos ajude e nos ajude a buscar uma vida de integridade. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós somos imperfeitos, somos tendenciosos para o mal e nós somos muito diferentes de Roboão, ó Deus, cuja semente, cuja raça veio Jesus Cristo, e nós louvamos o teu nome pela aliança que o Senhor estabeleceu com os servos do passado, que a despeito dos seus pecados não fez com que a aliança fosse perdida. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus, o Deus da eternidade, que conserva as tuas promessas e a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a manter a tranquilidade nesses dias, a nos manter, ó Deus, calmos, tranquilos, observando aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que o Senhor nos ache fiéis, porque nós observamos que é disso que o Senhor se agrada, daqueles homens, daquelas mulheres que são os fiéis de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter fiéis. Nós somos fracos e imperfeitos, mas o Senhor é aquele que nos dá força e que nos ajuda e nos mantém em plena fidelidade. É o que nós te suplicamos, no nome poderoso de Jesus. Amém.